Então tá. Paz a todos, irmãos. Shalom a todos aí. Eu queria tocar num assunto hoje, espero que dê certo, né? Dessa vez tocar nesse assunto, que sobre os mortos e os vivos, o mundo dos mortos e dos vivos. Que lá eu tenho conhecidos aqui no Face que ficam 2, 3 anos, muitas vezes, botando saudade de fulano, saudade de ciclano, né? Saudade do doente que já partiu. Mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então eu vou fazer um vídeo bem curtinho aqui pra gente poder comentar um pouquinho sobre isso aí. Diz assim, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vocês vejam bem. Então, eu vejo pessoas sentindo muito saudade, fulano, saudade. Parei, mas se você crê na palavra do Criador, que ele pegou o homem do barro, soprou nas narinas, deu vida para ele, depois recolheu, tá? A pessoa fica se lamentando, dizendo coisas que não devia dizer. Então veja bem, veja o que o livro diz, que os mortos não se comunicam com os vivos. Então não adianta você ir em determinado lugar para falar com os mortos, que não vai adiantar nada, isso é perder tempo, não é? Então os vivos sabem que vão morrer. Não é isso? Nós lemos em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, 5 e 6, quer dizer, os vivos sabem que vão morrer. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem de nada, de coisa nenhuma. Eles, simplesmente a história deles, eles se apagaram. Os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem recebem recompensa. Então não adianta as pessoas que matam galinha, vaca, gado, enfim, botam essas esquinas por aí, para os mortos aí, não adianta nada. Isso aí, biblicamente, não tem. Quarto, não tem memória, ficou no esquecimento. Se eles não têm memória, a memória deles ficou no esquecimento, então, da onde vem essas cartas aí psicografadas, da onde vem esses guias aí que são nessas mesas aí, principalmente em determinados lugares aí, né, conversam com os mortos, que diz que incorpora o corpo de determinado guia lá, e ele fala que está bem lá no paraíso, ou está no inferno, tá, eu lá sei aonde. Mas eu quero dizer, não tem apoio na palavra do Criador, daquele que te fez de barro, né? Porque a memória dele ficou no esquecimento. Ele não lembra mais de nada, não sabe mais de nada. Como é que ele vai então falar contigo? Isso são demônios que entram na pessoa, né? O apóstolo Paulo teve algumas lutas assim, você pode ler no Novo Testamento, de Atos Apóstolos, onde ele repreendeu alguns aí adivinhos, alguns mágicos sobre isso, né? Adivinhas. Não tem parte alguma neste mundo com coisa alguma com o que se faz debaixo do sol. Então eles não têm parte com coisa alguma. Coisa alguma quer dizer em terreira, em igreja, em lugar onde fala com os mortos. Não são os mortos. O teu doente que partiu não é ele. É coisa de demônios mesmo, né? Dos anjos caídos, né? Que chamam que esses anjos caíram na cabeça da pessoa e falam com a pessoa. Então, em João 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida eterna. Então, se você crê, você tem a vida eterna. Se você não crê, você não tem a vida eterna. João 3,36. Não adianta. Não adianta depois que a pessoa nunca acreditou no Criador, em Yahushua, né? No Cristo, no Messias, no Emmanuel. Aí depois a pessoa morre, aí a família lá chama um padre ou um pastor para comandar aquele corpo. Tempo perdido. A salvação dele é na vida. Depois que partiu, não adianta mais nada, porque ele tem que crer. Aqui nós vemos um exemplo disso de Davi. Davi, com o primeiro filho que Davi teve com Betseba, o que aconteceu? Aconteceu
que Davi, o filho de Davi com Betseba, morreu. Natã foi lá e falar com Davi e disse: ó, Davi, o teu pecado foi muito grande. Contou a história para Davi, né? E Davi, então, ali disse que até queria se vingar, respeitou, mas ele era o que tinha feito mal, né? Então, uma doença, a criança ficou doente e morreu, né? Então Davi orou, jejuou, mas depois de ele orar e jejuar, o que aconteceu? Aconteceu que ele levantou, foi comer, foi se divertir, como diz o outro, né? E perguntaram para ele, então, Davi orou, jejuou pela criança, mas depois que a criança morreu, ele disse: não posso fazer voltar, né? E foi lá beber, comer e se divertir, não tinha mais o que fazer. Está onde? Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 22 e 23. Olha o exemplo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Morreu o filho dele, o filho que ele tinha com a Betseba. O que aconteceu? Ele orou, jejuou, botou a carne no chão, fez tudo que era possível fazer. Terminou, a criança morreu, não tinha mais nada que fazer, entregou na mão do Criador e foi tocar a vida normal. É assim que a pessoa tem que fazer, né? O exemplo de como a pessoa tem que fazer. Bom, a Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma vez só, né? Está ordenado. A ordem do Criador o homem vai morrer uma vez só. Depois vem o que? O juízo. Hebreus 9, 27. Aí vem o juízo. Então, o homem, se ele em Hebreus 9, 27 diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só, ordenado, é ordem. Depois vem o juízo e ele não lembra nada debaixo do sol, não fala mais nada, não tem memória, cai no esquecimento. Então você vê que o diabo está fazendo, e que o Satanás está fazendo nesse período com as pessoas, enganando, né? Enganando as pessoas. Então, porque o homem está sujeito a morrer uma vez só, depois vem o juízo. O que a pessoa vem depois é o juízo. Vou ser julgado pelas suas obras, e todo mundo tem um livro escrito, o seu nome escrito no livro da história da vida daquela pessoa. Se ela creu, se ela não creu, se ela procurou, e é assim que ela vai ser julgada, né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 13 a 15, Jeroboão, que era um rei, ele mandou construir lá, né, para ele, digamos, templos, assim, lá, para ele adorar, e levantou sacerdotes. Mas só que a adoração não era para o Criador. Ele mandou fazer um bezerro, né, e mandou adorar os demônios. Eram os demônios que ele adorava. Ele criou sacerdotes para o demônio. Se você olhar, muita gente hoje se diz defensor do Evangelho, na verdade são seguidores de Jeroboão, sacerdotes do demônio. Segundo a Crônicas, capítulo 11, versículo 13 a 15. Vocês podem olhar lá para vocês verem que Jeroboão ordenou sacerdotes para adorar os demônios, até bezerro de ouro. Já tinha tudo isso aí que você está vendo hoje, que você está vendo por isso, já tinha na época. Então eu quero dizer para vocês assim, que a reencarnação, minha gente, essa doutrina da reencarnação, ela não é bíblica. Se bem que muitos afirmam que tem algumas passagens que podem se afirmar, mas não creio que seja dessa forma. Eu vou explicar para você por quê. O que a reencarnação ela tira do ser humano? O Espiritismo acredita na sucessão de vidas passadas para a evolução do espírito humano. Por isso, a pessoa deverá nascer em corpos diferentes até que se cumpra o karma. Karma que eles chamam, vocês já vão entender o karma. O karma é o peso da culpa dos erros da vida passada, que deve ser expiada através de obras e do sofrimento, né? Esta vida é suficiente para que as pessoas se responsabilizem por suas ações, como no livro de Eclesiastes, no livro de Hebreus 4:7, enfim, Lucas 23. Então vamos dar uma analisada nisso. Por que o ladrão da cruz não precisou reencarnar para ser salvo? Se houve reencarnação, para que existiria a necessidade do perdão? Porque a reencarnação não está do perdão, né? A pessoa vai morrer até se aperfeiçoar. O perdão tira a condenação do pecado, como está em 1 João 1,7, né? Por que deveríamos pagar com sofrimento aquilo que já foi perdoado? Ele já morreu na cruz por nós, né? Hebreus 10:17. Se Deus se esqueceu dos nossos pecados do passado, com o arrependimento, no mínimo seria tolice pagar
por eles, em outras vidas, como eles querem afirmar, né? Então, não precisamos mais pagar. Mas eu quero terminar esse pequeno videozinho aqui dizendo assim, ó. O que é a vida? Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Né? É um vapor. Então, aproveite a tua vida, aproveite até a tua partida. Eu vou deixar esse pequeno videozinho para você meditar. O Criador diz que depois que morreu, Ele não ordena ninguém a falar mais com seus entes queridos, com a sua família. Se você é seguidor da palavra do Criador, eu vou dizer uma coisa para ti. Então siga a palavra. Não siga esses falsos profetas, essas pessoas que estão dizendo que falam com que teu ente querido vem e fala com eles. Isso é demônio. Isso é demoniologia. Estude demoniologia, você vai entender o que estou falando aqui. A tua história acaba quando tu acaba. Essa é a grande verdade. Paz a todos, paz a todos, shalom a todos aí. Fiquem na paz.